Pedrada da semana. Quem semeia chorando não está perdendo, está plantando. A pedrada de hoje está no Salmo 126. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então, as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo. Assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios, que aqueles que semeiam, chorando, façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Quando a gente lê esse texto, assim, à primeira vista, parece apenas que Deus está transformando tristeza em alegria, né? Tipo num passe de mágica. Mas a gente vai muito além. Confia. Eu tô numa fase da minha vida que eu leio as coisas que parecem fórmulas motivacionais já na força do ódio, sabe? Quando eu li esse texto hoje de manhã, eu pensei: mas e aí? Se eu tô semeando com lágrimas, significa que eu tô chorando, certo? E se eu tô chorando, significa que algo em mim tá doendo. Então o que é que eu faço com essa dor de agora? Muito que bem, né? Vamos por partes aqui, que aqui a gente é organizado. O salmista aqui, ele não diz que Deus enxuga as lágrimas antes da semeadura, né? Ele diz que a pessoa semeia com lágrimas, né? Até como se fosse algo que faz parte do processo da semeadura ali. Isso eu acho muito interessante, né? Tipo, com lágrimas. Quem semeia com lágrimas, como se fosse uma categoria de semeadura. Isso significa que Deus não espera você deixar de sentir a sua dor para continuar obedecendo, né? Vivendo o que precisa ser vivido naquele momento. Até porque, gente, a verdadeira fé não é ausência de lágrimas. Pelo contrário, a gente vai ter aflições nessa terra, tá? Fato. A gente vai passar por lutos, por depressão, por burnout, por dificuldades financeiras, por doenças. E a questão aqui é a decisão de continuar plantando, né? Mesmo quando as suas lágrimas estão aí escorrendo pelo rosto, né? E eu garanto que é difícil pra caramba isso, gente, tá? Isso é muito difícil. Quando você tá vivendo uma dor muito forte, você só quer sentir alívio de não fazer nada, sabe? De ter paz. Principalmente quando essa dor veio mesmo depois de você orar muito, né? Até o último segundo, né? Quando ela veio da vontade de Deus, ou simplesmente porque é a vida, né? Às vezes as coisas acontecem porque é a vida, né? E a gente já falou aqui que viver não vai ser fácil, né? Viver não é um morango. Ninguém prometeu que seria em momento nenhum. Então a nossa tendência nessas situações geralmente é: quando a gente é ferido, a gente deixa de amar. Quando a gente é decepcionado, a gente deixa de confiar, né? Principalmente quando a gente tá nesse contexto que eu falei, né? De orar pra caramba ali e tal, e não sair do jeito que a gente queria, né? Quando a gente ora e nada acontece, a gente deixa de orar, né? Quando a gente se cansa, a gente deixa de fazer. Ou seja, a gente para de semear porque a dor nos convence de que o esforço de confiar em Deus não vale a pena. Mas o Salmo ensina aqui que as lágrimas não impedem a semeadura, né? Elas acompanham a semeadura. Tem uma coisa muito forte aqui nesse versículo, nesse texto todo, né? Mas o último versículo, ele traz uma coisa muito interessante aqui, uma coisa forte. Que é que quem sai para semear chorando, voltará trazendo os feixes, né? Ele fala ali que voltará com alegria, né? Trazendo feixes, ou seja, é uma colheita grande de alegria, né? Não é uma alegria boba, uma alegria passageira, uma alegria superficial. São feixes e feixes de alegria, né? É alimento, é sustento. Isso é muito interessante porque, além de tudo, além de prometer algo grande, não é apenas um vem aí, né? Um talvez vem aí. Você talvez vai voltar trazendo algo bom, uma recompensa boa disso tudo, da sua dor. Voltará trazendo feixes. É uma promessa, é uma certeza. Isso revela um princípio de Deus, que é: ele até pode adiar essa colheita, né? Ela pode demorar, mas ele nunca vai desperdiçar uma semente plantada
infidelidade, né? Plantada com dor, com entrega. E eu não tô dizendo aqui que tudo que você faz sofrendo e chorando, Deus vai te recompensar, porque Deus é um Deus malvado, né? Deus é um Deus sádico, ele quer te ver sofrer. Não, de jeito nenhum. A gente tá falando aqui que a vida tem dores. A vida é uma questão, uma circunstância da vida. É como se fosse uma consequência de estar vivo, né? Ter dores, ter aflições. Não há nada que se possa fazer contra isso, né? Mas a questão é, Deus está enxergando essa dor. E Ele não desperdiça o seu sofrimento. Ele não deixa de te usar, de usar a sua dor como um palco, talvez ali, para uma transformação gigante, né? Para mostrar a glória dele na sua vida. Talvez ninguém veja essa sua luta, talvez ninguém saiba das orações que você faz em silêncio, das renúncias, né? Da tua obediência, que às vezes custa muito caro, né? Ou das noites que você continuou confiando mesmo sem sentir nada, sem conseguir orar. Mas Deus vê cada semente do seu esforço. Ele vê até aquelas que você nem consegue se esforçar para semear, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Quando a gente não tem nem força para botar para fora o que a gente está sentindo, ele tá intercedendo por nós. Então são essas lágrimas que estão regando o solo que você tá plantando. E quer saber? Deus é fiel para te fazer colher com alegria. É uma promessa, tá aqui nesse texto. Mesmo que hoje essa alegria te pareça impossível, para Deus não é impossível. E isso é uma coisa incrível, né? Isso é uma coisa que condiz, que conversa muito com o próprio Jesus, né? O próprio Jesus viveu esse princípio, né? No Getsemane, ele chorou, ele sofreu, ele teve medo. E mesmo assim, ele continuou obedecendo ao Pai, né? Jesus também semeou com dor, né? Também plantou ali com lágrimas. E a cruz, se você parar pra pensar, ela parecia ali também um atestado de derrota, tá? Ninguém sabia o que ia acontecer. Era como se a morte tivesse vencido, mas, na verdade, ela foi a semeadura da maior colheita da história, do universo, né? Que é a salvação da humanidade. Você foi salvo nessa colheita aí. Ela era o começo de uma história nova para todos nós, né? Até a cruz foi plantada com lágrimas. E a nossa salvação, né? A ressurreição de Cristo foi a colheita, foi a recompensa. Por isso, esse salmo não é apenas sobre fazer, né? Sobre fazer ali com dor e tudo mais. Não é, ele é sobre confiar em Deus, né? É sobre continuar, mesmo quando tudo parece vazio, né? Mesmo quando você está sem forças, lançando a sua dor sobre o Senhor, né? Como uma semente, olhando para Ele, focando nele. Talvez hoje você esteja semeando perdão, sem receber arrependimento de quem você precisa perdoar. Eu acho isso super difícil, né? Mas, gente, é tão normal, é tão comum. Talvez hoje você esteja semeando um trabalho muito árduo, cansativo, exaustivo, sem receber um centavo a mais por isso. Muito menos reconhecimento, né? Porque a gente é uma grande família aqui nessa empresa. Talvez você esteja semeando oração, enquanto parece que Deus está em silêncio, né? Talvez você esteja semeando uma oração por cura, enquanto parece que a vontade de Deus é outra, né? Eu sei, é cansativo, eu também estou vivendo um momento difícil, mas continua. Porque Deus não prometeu que você nunca choraria. Ele prometeu que as suas lágrimas não seriam a última estação da sua história. É isso que Ele prometeu, tá bom? Então é isso, gente. Essa foi a pedrada da semana. Dá um likezinho aí, se inscreve nesse canal. Esse canal é novo. Tem só eu, você e mais 2 pessoas. E vejo você na próxima pedrada, tá bom? Um abraço.